Já dizia Clarice Lispector, não basta existir, é preciso também pertencer. Existe um elo entre as etapas mais primitivas, da nossa vida com o que somos hoje, com a formação da nossa personalidade, que é o reconhecimento. O ser humano ele é um ser gregário, precisa viver em sociedade, mas para isso ele precisa pertencer, ele precisa ser reconhecido. Esse reconhecimento ele vai estar presente desde a relação mãe-bebê e dependendo de como foi essa nossa primeira e primordial relação de reconhecimento, a qualidade de todos os nossos vínculos poderá ser fortemente afetada. Vamos dar uma olhadinha hoje nisso então. Já me perguntaram se é possível uma pessoa se autoanalisar, ao invés de fazer uma terapia com um psicólogo ou com um psicoterapeuta. Um processo de análise ele vai sempre consistir entre essa interação de no mínimo duas pessoas, a do analista e do analisando. Eu tenho que ter essa relação, esse vínculo. Eu sozinho não consigo me analisar. É preciso que haja esse vínculo, em que o analisando reconheça o outro na posição de terapeuta e o terapeuta reconheça o outro na posição de analisando ou paciente. Então veja que essa interação entre duas pessoas se processa nos mesmos moldes da interação da mãe com o bebê, do marido com a esposa, do patrão com o empregado, do professor com o aluno. Eu tenho que reconhecer o outro como tal, mas eu também tenho que ser reconhecido como tal. Então, se a gente for falar desse sentimento de reconhecimento por parte de qualquer pessoa, a gente pode olhar para 4 vértices diferentes, que seriam o reconhecimento de si próprio, no sentido de conhecer o mapa do meu psiquismo, o reconhecimento do outro, no sentido de reconhecer o outro como alguém que é diferente de mim, o reconhecimento ao outro, no sentido de ser grato, no sentido de gratidão, e ser reconhecido pelo outro, como forma de manter a minha autoestima. Vamos dar uma olhadinha então em cada um deles, para a gente entender melhor. Quando eu falo em reconhecimento de si próprio, eu lembro da frase do filósofo Sócrates que disse assim: conhece-te a ti mesmo. Parece simples, mas ele estava dizendo com isso sobre a necessidade de uma interação entre o conhecer e o reconhecer dentro do próprio psiquismo. Ou seja, de você conhecer também as partes do seu psiquismo que estão ocultas. Platão já deu uma outra explicação que me parece um pouco mais palatável. Ele dizia que o mundo das ideias está dentro de nós mesmos, e que, portanto, conhecer é reconhecer, no sentido de conhecer de novo algo que já estava dentro de nós, que já pré-existia, mas que a gente achava que estava fora de nós. Ele dizia sobre esse poder, que a narrativa, tem de tocar a alma, ou seja, existe o mundo das ideias, das formas, que está assim indistintamente dentro de nós. Mas para isso a gente precisa reconhecer, ou seja, a gente precisa conhecer de novo quem sou eu. Mas como assim? Parece confuso. Se a gente parar para pensar, para muitas questões, as respostas já estão previamente dentro de nós. Só que a gente precisa pensar um pouco para reconhecer aquilo que estava oculto dentro de nós. Tem muitos pensamentos, lembranças, sentimentos
que estão ocultos dentro de nós por diversos mecanismos de defesa e que faz com que a gente tenha essa distorção da percepção da realidade, ou na maioria das vezes faz com que a gente não queira mesmo saber dessas verdades, porque essa tomada de conhecimento às vezes pode trazer mais sofrimento ainda. Tá, mas daí você vai me perguntar, e como é que eu me reconheço? Para reconhecer qualquer coisa, tem que haver um processo de comparação, certo? Então basta a gente pensar que o homem, ele é um animal político, ou seja, ele não pode se realizar plenamente fora de um grupo. Até mesmo para satisfazer qualquer impulso emocional ou sexual, tem que haver um componente social para que esse impulso se expresse. Então é no grupo, é vivendo em sociedade que vão se desenvolver aí as funções de espelhamento com o semelhante, né, de reconhecimento do outro e a minha diferenciação em relação a esse outro. Ou seja, o meu reconhecimento enquanto um sujeito único, mas que também pertence a esse grupo. E o reconhecimento do outro, né? Eu reconhecendo o outro. Eu falei no começo do vídeo sobre o reconhecimento mais primitivo que a gente tem, que é o reconhecimento pela mãe, né? Ou da pessoa que ficou a cargo aí dessa maternagem. O rosto da mãe é o primeiro rosto que eu vou reconhecer. Mas isso não significa que o bebê já sabe que esse rosto é um outro alguém, né? Que não é uma continuidade do próprio corpo dele. Ok. Durante um tempo, né, essa simbiose da mãe com o bebê, ela é necessária. Mas depois, se essa simbiose perdura demais, que é muito comum aí nas mães que são exageradamente protetivas, obsessivas, né? Esse sentimento de identidade da criança não vai se formar adequadamente, porque a representação que a mãe tem do filho não é de um ente separado dela, mas é a representação de que esse filho é uma posse, é uma extensão do corpo dela. Então veja que dependendo desse primeiro vínculo de reconhecimento, ou seja, como essa mãe reconhece ou não esse filho, a gente vai ter um impacto na formação da personalidade dessa pessoa e como ela vai se vincular às outras pessoas na vida adulta. O inverso também é verdadeiro. Então a gente falou aqui da mãe que é excessivamente simbiótica, mas muitos bebês também passam pela experiência de não receber de volta o que estão dando, né? Aquele bebê que sorri e não recebe um sorriso de volta. Não tem experiência mais penosa do que ver e não ser visto. E isso vale para a vida toda, né? Você vai perguntar, como isso então pode afetar a minha personalidade na vida adulta? Eu vou usar aqui um conceito de verdadeiro self e falso self, proposto pelo psicanalista Donald Winnicott, que vai dizer o seguinte: lembra daquela mãe que não corresponde ao sorriso do bebê? Não tem nada mais desastroso na vida de uma pessoa do que não ser reconhecido pela própria mãe, né? A necessidade de ser reconhecido é da criatura humana e existe um terror, né, quando isso não acontece. Então, a criança vai aprendendo a olhar para essa mãe para perceber como ela está sendo vista por essa mãe. Ela vai criando um falso self, ou seja, vai deixando de ser uma criança autêntica para ser aquela criança que ela acha que a mãe gostaria que ela fosse. Então, por isso que o Winnicott vai falar desse fenômeno psíquico que é a criação de um falso self, ou seja, vai surgir na criança uma profunda necessidade de agradar a mãe, ou melhor, de não decepcioná-la, né, a qualquer custo.
E para isso, ela vai então desenvolver essa capacidade de reconhecer qual o desejo da mãe em relação a ela. De modo que ela vai aprendendo, né, qual é o desejo da mãe. O problema é que a criança vai aprendendo o desejo da mãe às custas, muitas vezes, de uma submissão, ou pior ainda, né, de uma construção, de uma conduta de aparências, que vai ocupar o lugar do que deveria ser a essência, né? Tipo aquele faz de conta que eu sou aquilo que aparento ser, mas que eu, bem no fundo, sei que não sou isso. Então, essa situação vai perdurar para o resto da vida. Percebe, então, como é imprescindível, né, a presença do outro, né? No caso aqui, a gente está falando da mãe, na formação da nossa própria identidade. Tudo isso porque no início da vida o bebê não tem consciência de si, né? Não tem consciência da existência do outro, nem do que é dentro ou do que é fora dele. Ele não faz essa distinção do que é o eu e do que é o não eu. Por isso que precisa tomar um cuidado com essas relações muito fusionais, né, entre mãe e bebê, porque isso vai repercutir muito depois na vida adulta. É indispensável para o crescimento mental de uma pessoa que ela desenvolva com as demais pessoas um tipo de vínculo no qual reconheça, né, que o outro não é um mero espelho, né, e você não tem que se adaptar para atender os desejos e as necessidades do outro. É preciso reconhecer que esse outro é um outro autônomo, que ele tem ideias, valores, condutas diferentes e você também tem. Então, nessa modalidade de reconhecimento do outro, né, que não é uma coisa fácil, a gente precisa ter essa compreensão desses processos de diferenciação, separação e individuação. E o reconhecimento aos outros. Esse aspecto de vínculo afetivo do sujeito, ele diz respeito ao desenvolvimento aí da sua capacidade de consideração e de gratidão em relação ao outro. Esse desenvolvimento vai fazer com que a pessoa assuma a sua responsabilidade em eventuais culpas, né? De modo a transformar a sua onipotência, a sua onisciência, a sua prepotência em uma capacidade de pensar e simbolizar essas experiências emocionais, né? A gente está falando aqui de um aprendizado com as experiências da vida, mas tudo vai depender também do quanto afeto, né, essa pessoa recebeu enquanto criança, para que ela possa ter esse estoque de afeto, digamos assim, para eu conseguir exercer esse vínculo afetivo com os outros. E sobre o reconhecimento pelos outros, né? Tem aquela frase assim que, para brilhar, a estrela depende do olhar de alguém. Qualquer pensamento, conhecimento ou sentimento, ele requer ser reconhecido pelos outros para adquirir uma existência, ou seja, passar do plano intrapessoal, eu comigo mesmo, para o plano interpessoal, eu em relação ao outro. Então, a importância do termo reconhecimento vem de uma necessidade crucial de todo e qualquer ser humano, em qualquer idade, circunstância, em qualquer cultura, época, geografia, de sentir-se reconhecido e valorizado pelos demais, né? Ao mesmo tempo sentir que existe ali uma individualidade. Não ser reconhecido é o mesmo que não existir. É essencial para toda e qualquer pessoa, né, que ela viva e conviva em grupos, nas mais diferentes modalidades, né, desde o seu primeiro grupo, que é o seu vínculo familiar, e mais tarde num processo aí progressivo que essa pessoa vai conviver com os grupos escolares, né, o social, esportivo, universitário, profissional, artístico, enfim, daí por diante.
É especialmente importante o aspecto do vínculo, do reconhecimento em relação à inserção social da pessoa em todos os círculos, todos esses grupos. O que a gente sempre espera dos grupos sociais a qual estamos inseridos é justamente o reconhecimento. É essa demonstração, né, que confirma o nosso pertencimento e a aceitação para que eu possa estar inserido naquele grupo, para que eu possa compartilhar as mesmas ideias, os mesmos valores que são comuns a todos. Dá para a gente ilustrar tudo isso com aquela fábula do patinho feio, né? Que dentre tantos patinhos amarelos, um nasceu de cor branca, meio desengonçado, tinha um pescoço meio longo, e os irmãos faziam piada dele, debochavam. Esse patinho feio se sentiu desamparado, com baixa autoestima, deprimido, sempre nadava sozinho no lago, até que um dia ele encontrou um bando de cisnes, né, nadando perto dele, com vários filhotes iguais a ele. Foi então que, carinhosamente, esse patinho branco, de pescoço longo e desengonçado, foi acolhido, né, por esse bando de cisne, que o aceitou, né, como um igual, valorizando ali as suas características, reconhecendo ele como um deles. Acho que eu não preciso fazer aqui nenhum tipo de comentário, né, sobre essa metáfora, sobre essa analogia aqui que eu contei. O que eu quero dizer com isso é reforçar que um reconhecimento autêntico e carinhoso, né, ele pode promover uma grande transformação na autoestima de uma pessoa, no sentimento de identidade e no desenvolvimento da personalidade dessa pessoa. É isso.